Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Comigo aqui, com o professor Pedro Anan. Nesse vídeo, seguindo a nossa linha de vídeo sobre o processo administrativo federal e sobre o julgamento no CARF, esse vídeo vai ser dedicado especificamente à Câmara Superior, né? Como é que funciona o julgamento na Câmara Superior, qual a sua estrutura, qual a composição e também como é que é o próprio julgamento, como é que se dá o julgamento nesse órgão, né? O professor Pedro Anan, que tem essa vivência no CARF como jogador e também como advogado, inclusive, como mencionado no último vídeo, já atuou, né, em alguns julgamentos da Câmara Superior, na segunda turma. Então, vai poder trazer um pouquinho para vocês como é que é essa experiência e também auxiliar aqueles que estão iniciando aí, né, na vida da advocacia, principalmente na defesa administrativa dos seus clientes. Então, esse vídeo aqui vai ser de grande valia para quem está interessado nesse tema. Senhor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela presença aqui, né, nesse feriado, Sexta-feira Santa. Então, pessoal, não se esqueçam aí de, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrever no canal, isso é muito importante. Dar um joinha nos vídeos e também, enfim, compartilhar os vídeos aí nas redes sociais, né? Eventuais dúvidas também vocês podem colocar nos comentários. E agradecemos aqueles que nos prestigiam e que estão sempre nos acompanhando também. Professor, com a Bri- palavra, então. Obrigado, Jorge. Obrigado aí você também, né, tá disponível aí nesse feriado para a gente poder fazer, né, a gravação desse vídeo do bate-papo tributário, né, que mostra o nosso comprometimento, né, com o pessoal para manter, né, a nossa meta, né, de vídeos aí para poder estar disponível esse conhecimento. Então, no vídeo passado, né, a gente falou sobre a questão do recurso especial, né, que é o recurso que você pode interpor após a decisão da turma de julgamento, né. Então, se você tiver provimento parcial ou não tiver provimento no seu recurso, você pode ter um recurso especial. Prazo é de 15 dias e qual que é a importância que a gente deixou bem claro na, no bate-papo passado. É a questão de você ter o paradigma, que ter uma decisão divergente para você poder fazer que o seu recurso seja admitido e ele possa ser julgado e ser apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, ele não é uma terceira instância de julgamento, você não vai discutir prova novamente, não vai discutir fato, ele é para a questão de jurisprudencial, né? Então, vamos lá, você teve o prazo de 15 dias, conseguiu achar o paradigma, elaborou seu recurso especial, protocolou e agora você tem que aguardar, né, assim como tem no julgamento na turma ordinária, que esse processo seja distribuído e seja sorteado o relator. Então, lembrando na estrutura do CARF, a Câmara Superior de Cursos Fiscais, nós temos três, né, câmaras superiores, da primeira sessão, da segunda sessão e da terceira sessão, que seria a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, cada um com uma competência para fazer o julgamento, né? Então, né, se é imposto de renda a primeira, se imposto de pessoa física na segunda, e se for PiscoFins, terceira, por exemplo. Então, como é que é a composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais? São 10 julgadores, na qual vai participar presidente do CARF e vice-presidente do CARF, né? O presidente do CARF e vice-presidente do CARF não participa de julgamento de turma ordinária e também vai ter participação dos presidentes e vice-presidentes de cada turma de julgamento, né? Então, ao total, são 10 pessoas que fazem a composição da Câmara Superior, tá? Então, são cinco representantes da Fazenda e cinco representantes do contribuinte. Então, o presidente é nomeado pela Fazenda e vice-presidente é nomeado pelos contribuintes, né? Para ter aquela questão da paridade, para ter aquela questão do equilíbrio, né? Então, essa é a composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, esse processo vai ser distribuído para o relator, você tem que aguardar o relator colocar isso em pauta, né? E quando ele colocar isso em pauta também é a mesma coisa. Você pode fazer, enviar memoriais e você pode também fazer pedido de sustentação oral, assim como é no julgamento da turma ordinária, tá, Jorge? Então, mesmo procedimento, é online, você faz o pedido, isso é deferido ou indeferido, normalmente é deferido. Então, se for presencial, é presencial, se for online, que era no caso da pandemia, você vai também gravar o vídeo e mandava isso online. Agora, como é tudo presencial, então você vai fazer isso presencialmente também. Então, é, quando o processo é colocado em pauta, se você está no sistema do CARF, você vai receber a notificação que foi colocado em pauta, ou você tem que acompanhar a diário oficial. Então, é colocado em pauta, o que vai acontecer? Vai lá em Brasília, né?
faça a sua sustentação oral, entregue os memoriais, né, para os conselheiros, mesma recomendação que te deu, né, do vídeo dos memoriais, assim, para a turma ordinária também seria para a Câmara Superior. É o momento que você tem para poder apresentar os argumentos para demonstrar que há a questão da dissídio jurisprudencial, que tem um paradigma, que o recurso tem que ser admitido, e depois disso, por que tem que ser reformado a decisão, né, da turma no qual você teve o seu julgamento, está pedindo a reforma. Então, mesma coisa, o relator ele vai ler o relatório, né? Ele vai, após ler o relatório, vai ser dado um momento para oportunidade para o patrono fazer a sustentação oral e a procuradoria também, e depois, feito isso, o presidente vai abrir para alguém fazer pergunta ou não. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ter pergunta, vai ter debate, e aí o relator vai passar a proferir o seu voto. E a primeira coisa que ele vai olhar qual que é? A questão da admissibilidade. Então, se o recurso deve ou não ser admitido, se o paradigma se presta ou não para aquela situação. Então, se for admitido, ok, passamos para a segunda fase, que é julgamento de reforma ou não do acordo da turma ordinária. Se não for admitido, o que vai acontecer? O seu recurso não vai ser julgado. Então, é o caso, às vezes, que a gente até comentou na sessão passada, no bate-papo passado. Pode ser que o seu recurso não seja admitido porque o paradigma que você utilizou não é igual àquele do seu caso. Então, esse é o cuidado. Essa é a dificuldade, às vezes, do advogado. Achar um acordo paradigma. E dá trabalho, você tem que fazer pesquisa no site, por argumento, tem que analisar acordo por acordo, para verificar se aquele acordo se presta igual àquele caso, seu caso está sendo julgado. Então, essa é uma das grandes dificuldades, né? Então, a questão da admissibilidade ou não do recurso especial. Se for admitido, passamos à segunda fase, que é reforma ou não do julgamento da turma quadro. Então, mesma coisa, o relator vai proferir o voto e o presidente vai colher os votos, né? E os demais vão acompanhar ou não vão acompanhar, e aí pode ser que dê maioria, pode ser que dê unanimidade, pode ser que dê julgamento por voto de qualidade. Então, em síntese, esse é o julgamento da Câmara Superior. Então, hoje, qual que é o grande cuidado que o advogado tem que ter? A questão do paradigma de elaboração do recurso especial e fazer esse recurso especial ser admitido ou não. E lembrar, né? Não vai discutir prova, não vai discutir fatos novamente. Isso pode até ser utilizado para reforçar a questão da, 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 do dissídio jurisprudencial, mas não é o mais importante, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Uma pergunta, professor. Quando, por exemplo, o relator profere o voto e, enfim, ele, por exemplo, entende que o paradigma não serve para aquele caso, o advogado, por exemplo, ele pode pedir a palavra depois para tentar, enfim, esclarecer alguma questão ou ele já fica Pode, mais na... pode. É possível, Jorge. O que que acontece? Normalmente, né, não só, né, no julgamento como se mas também vou imaginar na turma ordinária. Vou imaginar que existe uma coisa que o advogado pode esclarecer. Então, o que que ele vai fazer? Ele levanta a mão e pede a palavra. Presidente, posso um esclarecimento de fato? Né? Então, porque você já teve a oportunidade de esclarecer na sustentação, não? Então você vai esclarecer o fato, aquela questão. Não, em relação a esse item, né, o conselheiro está equivocado ou, né, existe a dúvida não é essa porque o fato é esse, o acordo é assim, assim, assim. Então é possível, sim. E pode ser que o presidente não te conceda a palavra, é difícil, né? Então, acontece em casos extremos, como realmente não tem o que contra-argumentar, né? Ou seja, não tem o que discutir, né? Então, o presidente pode até negar, né? Mas é muito difícil, viu? Esse tipo de coisa acontecer. Mas eu já vi acontecer, mas é muito difícil, né? Esse tipo de coisa acontecer. Então, ele vai dar a palavra, o advogado vai ter a permissão de esclarecer aquele fato, pode ser que convença ou não convença, né? Então, isso é. Eu sei que tem advogado que ele não resiste, né? Ele quer convencer de qualquer maneira, né? Tá no sangue dele, mas assim, não tem jeito, né? E no caso, o julgamento do recurso especial também cabe embargo de declaração, né? Posso interpor. Pode. Você pode interpor. Vamos imaginar que não conseguiu convencer. Então, depois que o acordo é publicado, você pode interpor, né? Embargo de declaração também, que, né, é questão de omissão ou contradição em relação ao que foi proferido. E aí você vai tentar, né, nos embargos, tentar demonstrar que a decisão está incorreta porque não levou em consideração isso. Então,
né? E em alguns casos é meramente protelatório, né? A pessoa simplesmente vai colocar para protelar ali e ganha mais tempo. Mas se tiver razão, né, acontece. Então, a advocacia não é fácil. É verdade, né? E recurso especial no CARF realmente não é um tema, não é algo fácil. Para quem nunca viu um julgamento de um recurso especial, é interessante ver os julgamentos online aí que tiveram durante esse período mais recente, porque tem tudo lá no canal do YouTube do CARF, salvo engano, tem tanto julgamentos das câmaras ordinárias como da Câmara Superior. Então, para quem nunca viu um julgamento, não sabe como é que é, né? Como é que é feito essa sistemática de julgamento de um recurso especial, é interessante colocar lá no canal do CARF e procurar os julgamentos de câmaras superiores para ver como é que é a sistemática. Daí vai ver lá, por exemplo, o relator vai fazer, né? Vai fazer o relatório, vai entrar no exame de admissibilidade. Então, é aí que vocês vão ver como é que funciona para verificar ou não se o paradigma, né, ele está de acordo com o caso. E é aí que vocês vão ver o que a gente já mencionou aqui, que são os mínimos detalhes que definem se esse paradigma vai ser aceito ou não. Então, para quem nunca não tem noção de como é que é, eu acho que é imprescindível, pelo menos, tentar ver, ou presencial também, para quem Sim, puder ir sim. em Brasília, né? Ver como é que funciona o julgamento, porque aí dá para ter uma noção de como é, que é bem diferente do judiciário aí nesse ponto também. É porque que acontece, né, Jorge? Que eu já vi, né? Por exemplo, às vezes o advogado que não tem experiência, ele acha que o curso especial é mais uma instância. Então, ele simplesmente vai copiar os argumentos do curso voluntário e vai dizer que é um recurso especial. Só que não é assim que funciona, né? Então, o recurso especial tem requisitos, né? Assim como o recurso especial do STJ e o recurso extraordinário para o STF. Você tem requisitos para que esse recurso seja admitido e seja julgado. Não é simplesmente colocar o argumento lá e dizer que pedir a reforma da decisão. Você tem que realmente, né, ter experiência com isso e se preocupar com isso, né? Ou seja, você quer realmente que seja reformado, então por que que você quer se reformar? Ou aquela coisa, estratégia meramente protelatória, né? Entra com recurso lá, sabe que não vai ser admitido, simplesmente para ganhar um pouco mais de fôlego e aguardar um parcelamento, aguardar um refis aí, um programa de recuperação de redução de litígio fiscal, né? Ou tentar fazer uma transação, então você ganha um pouco mais de tempo para poder até que esse caso seja julgado. Mas assim, se realmente se você for seguir a técnica jurídica mesmo, tem que ter essa questão do paradigma para poder fazer que o recurso seja admitido. Então, esse é um desafio aí para o advogado aí achar esse paradigma e com esse paradigma fazer o recurso dele. E o CARF tem as ferramentas de pesquisa ali, claro, não são tão específicas, né? Isso torna o trabalho também um pouco mais árduo, mas pelo menos tem a ferramenta de pesquisa, né? Que pode fazer os filtros ali para procurar os casos. Então, até a ferramenta de pesquisa do CARF antes não era tão boa, mas agora tem uma nova ferramenta, nova, né? Que já está aí há um Sim, tempo sim. que é uma nova ferramenta. Permite que abra o acordo, não precisa sair da página, enfim, que a outra é bem mais complicado. Então, de alguma forma, isso facilitou até, né, a procura de acordos no CARF e de jurisprudência. Então, bem para quem não conhece, entrem lá no site do CARF, que vai ter a ferramenta, tem a pesquisa no próprio site, tem a ferramenta de pesquisa que é em outro site. Então, tem que É que tem conhecer bem esses sistemas, né? isso, que tem todo o banco de dados, né, dos acordos, é É, algo importante isso aí, exatamente. né? Então é aquela coisa, depois que a pessoa pega o jeito, fica mais fácil. Mas até você pegar o jeito, até você pegar a prática, né, realmente demora um pouquinho, mas depois você pega o jeito, fica mais fácil, né? Tanto é que tem É, escritórios maiores que tem assim, tem uma pessoa que é especializada só em recurso especial, tem a pessoa especializada só em recurso voluntário. Por quê? Você não pode misturar as coisas, porque cada um tem a sua competência, né? E geralmente você tem que ter uma pessoa que vai fazer a pesquisa dos acordos, né, Jorge? Então, com base nisso aí, tem um banco de dados e você já tem, né, facilidade para fazer o recurso especial. e tem até tô até abrindo aqui, mas tem um guia, né, de pesquisa de acordos também, que eles dão ali em 5 páginas, né? Quem quiser uma coisa mais precisa, aquele manual ali ensina basicamente como é que tem que fazer a pesquisa ali para achar né, que vocês precisam. Então, tem que conhecer essas ferramentas, né? Eventualmente pesquisar, também verificar em outras páginas algumas dicas sobre pesquisa de jurisprudência, porque realmente tem que ser uma coisa bem especializada, assim, não é qualquer pessoa que pode, né?
procurar um paradigma como se procura jurisprudência no Poder Judiciário, né? Falar, procurei Sim, no sim, sim. tribunal tal. Não, é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, tem que ser bem mais preciso, bem mais exigente quanto à pesquisa. Então, por isso que existem pessoas especializadas nos escritórios só para isso, né? Sim, 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 sim. Essa é a importância. Então, acho Mas que isso é interessante e importante deixar claro, né, Jorge? Por exemplo, a dinâmica de um julgamento de turma ordinária é diferente da dinâmica do julgamento de uma Câmara Superior. Então, você tem que estar preparado para isso também, né? Então, né, na turma ordinária, você vai discutir o processo, os fatos, as provas, né, os argumentos, né, as nulidades. Já na Câmara Superior, você tem que se preocupar na questão do paradigma, na questão da divergência jurisprudencial, na questão da admissibilidade. Então, é diferente a sua preocupação quando você vai para a Câmara Superior, né? Então, acho que isso que o advogado tem que ficar atento em relação a isso. E assim, a escola não ensina isso, você não vai aprender, né, isso. Tá, hoje, alguns cursos que estão sendo lançados, no qual, né, se pretende ensinar isso para os alunos, né, que vão fazer o curso. E a gente está tomando essa iniciativa de fazer esse bate-papo aqui para poder esclarecer e trazer isso de uma maneira mais mastigada para quem nunca divulgou, né? Então fica muito mais fácil, a partir do momento que a pessoa assistir esse vídeo, então muita coisa que a gente está falando aqui, né, Jorge, vai ficar com uma semente para a pessoa quando for advogar, quando tiver o caso em concreto, poder ter a facilidade para poder advogar e errar menos, né? Acho que isso é a nossa missão aqui. exatamente. E não é todo mundo que, por exemplo, não é todo mundo que tem experiência no CARF, né, que vai passar, assim, né, essas informações para vocês. Então, o professor Pedro Anan, que teve essa vivência aí como jogador e como advogado, né, que não é todo mundo que tem também, né, tá aqui passando todas essas informações para quem está nos assistindo agora. Então, é algo realmente grande valia para quem quer se especializar, né, quer trabalhar com processo administrativo, porque é algo que não vai ter um livro que vai ensinar isso para vocês, não tem um Sim, livro sobre advocacia tributária no CARF, alguma coisa assim. Então, até agora tem alguns cursos, mas assim, o ideal é sempre estar acompanhando, tentar acompanhar aqui nossos vídeos, também acompanhar os julgamentos do CARF online, né, assistir julgamentos. Às vezes, agora também tem aquele podcast, né, que é o podcast dos conselheiros do CARF, também, que falam sobre como funciona o órgão e tudo mais. Então, tem que tentar mesmo se focar, né, se vocês querem se especializar em alguma coisa, o negócio é baixar a cabeça sim, sim. e estudar o tema, né? Nem que seja um tema que não tem livros, um tema prático, tem que buscar, né? Buscar se identificar com esse tema e internalizar isso para que facilite a vida de vocês. Então, professor Pedro, temos que agradecer ao professor Pedro que está aqui disponibilizando seu tempo para trazer essa experiência para nós, inclusive para mim também, porque eu não tenho tanta essa experiência, né? Claro, já fiz peças administrativas, enfim, mas nunca fiz tentação oral, né, no CARF, nem participei só assisti julgamento presencial. Mas então é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença aí. Nós ficamos à disposição também para quem tiver eventuais dúvidas, né? Também no Instagram podem nos chamar no direct. Geralmente me chamam mais para pedir dica de leitura, mas eu também como é, engano, né, nas dicas mais práticas. Mas é isso. Ah, eu que agradeço, Jorge. Obrigado aí a sua disposição, né, e tempo, e também a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, né? E o objetivo nosso é esse, é realmente transmitir o conhecimento e facilitar o conhecimento prático para todos, e colocá-lo de maneira disponível e o mais importante, de maneira gratuita, né, Jorge? Então, aqui a gente não está vendendo curso, não está vendendo consultoria, então simplesmente colocando o nosso tempo, e, no meu caso, meu conhecimento à disposição de vocês aí para poder ajudar e facilitar a vida de vocês profissional. Essa é a grande missão da minha vida. Obrigado a todos aí, obrigado, Jorge, por você participar desse projeto. Então, até a próxima. Então tá, até a próxima.